Controle para manutenções prediais Furian 7. Esta é a tela principal do aplicativo do sistema Furian 7 Controle para manutenções, acessado via smartphone, através de web browser comum padrão nativo do celular. Nós estamos navegando aqui pelo sistema Android e nós vamos conhecer o item agora Serviço. Para utilizar o serviço, basta clicar no ícone. Nós temos 3 tipos de controles manuais aqui, ok? Que é o controle de água, o controle de energia elétrica e o controle de gás. Para isso, nós vamos escolher cada um deles e fazer o cadastro primeiramente. Caso eu precise voltar para a tela principal, clico nesse ícone aqui, eu volto para a tela principal, ou então eu entro no item Serviços. Vamos fazer o item Controle de água. Então eu clico no controle de água. Ele primeiro vai me pedir para que eu cadastre um relógio, tá? Então, antes de tudo, eu vou cadastrar, né, um medidor, um hidrômetro, né? Enfim. Então eu vou selecionar um relógio lá, eu vou cadastrar o nome primeiro dele. Vamos colocar aqui medidor 001 portaria, tá? Crio esse medidor ou esse relógio, criado com sucesso, ok? Volto para o controle. Para eu poder fazer a imputação do valor, eu clico primeiro, escolho o relógio, medidor 01, seleciono o dia do mês que eu tiver, vamos colocar aqui dia 12, né? Seleciono o mês que eu quero imputar o dado, janeiro, e vou colocar um consumo aqui. Vamos colocar aqui, controle de água, vamos colocar aqui 30 metros cúbicos, ok? 30 mil. Salvei. Ok, salvo com sucesso. Aí eu vou colocar como se fosse o dia 13. Cheguei no dia 13 e vou fazer a medição. E vou colocar aqui fácil para vocês verem 285. Salvei. Prontinho. E assim sucessivamente. Todos os dias eu vou entrar, vou selecionar mais. Preciso de mais um relógio? Não tem problema nenhum. Mais um medidor? Sem problemas. E tem mais, vem aqui, né? Medidor 002, vou colocar aqui, refeitório. Tá? Crio o relógio, um medidor, né? Aqui cadastrado com o relógio. E se eu precisar cadastrar a informação, basta eu selecionar o relógio. Vim aqui em medidor 002 e vou fazendo o cadastro da leitura. A vantagem que tem, vamos selecionar relatório, vou selecionar qual relógio eu quero para eu saber qual que é o consumo, e ele já está me dando aqui o metro cúbico, né, de consumo. Ou seja, no dia 12 eu tinha 30 mil, no dia 13, 30.285 e assim vai. Qual é a vantagem disso? Que vocês conseguem ir acompanhando qual é o consumo progressivo. E se tiver uma discrepância muito grande, você sabe que teve um vazamento sem passar muitos dias. Ou seja, no dia que tiver o vazamento, numa noite anterior, percebeu que o consumo aumentou demais de um dia para outro, né? Você consegue identificar que tem algum problema e já sair em busca e solução do problema que está causado lá, tá? Então, é um controle muito simples, muito fácil, acaba com aquele controle, com aquela planilhinha de papel, aquele negocinho de Excel, colocando os dados, o cara tem que fazer o cálculo ele na mão. Então, aqui tudo automatizado, perfeito, com exceção da imputação dos dados. Nós temos também o controle de água, mas é a telemetria, que nós vamos ver num vídeo posterior. Mas este daqui, basta a gente fazer esse controle diariamente e muito fácil. Volto para o menu principal, item serviço, controle de água, seleciono o relógio que eu quero imputar, seleciono o dia do mês, vamos colocar aqui que já passou, vamos colocar aqui, né, que é janeiro, e vou colocar o consumo lá, 30, e salvo a informação, cadastrado com sucesso. Vou em relatório, seleciono o relógio que eu quero saber qual que é o consumo, ele me deu lá. Tá vendo? 285, 315 e assim sucessivamente. Perfeito?
Então ele vai me dando o consumo que eu tenho no mês, já para a gente saber se está havendo uma discrepância muito grande. Cadastrar, volto para o menu, menu principal, tela principal do sistema de controle para manutenções prediais, Furian 7. No item serviços, a metodologia para controle de energia segue a mesma forma. Vou primeiro criar o relógio, então eu vou colocar um nome lá, né? Relógio principal, ok? Crio o relógio. Para eu poder cadastrar o consumo ou a leitura, eu seleciono o relógio, seleciono o dia do mês, seleciono o mês que eu estou e faço o consumo da leitura normal. Na hora do relatório que eu vou puxar, eu puxo referente ao relógio e ele me dá o consumo aqui como se fosse o de água. Então, o controle de energia elétrica, o controle de gás e o controle de água a gente consegue fazer por aqui. Temos clientes que fazem a leitura disso de todos os apartamentos na mão, mas isso normalmente é um pouco mais trabalhoso e tem que ser automatizado. Estes controles aqui são para os controles da área comum, de sauna, de refeitório, se tiver relógios separados, ou se tiver um relógio só do condomínio todo, a gente consegue ter o controle normal por aqui. Controle de água, controle de energia elétrica e controle de gás. Caso precise de um sistema automatizado, nós temos o do telemetria. Esse telemetria, ele precisa de sensor de medição, então tem que entrar em contato com a gente para conseguir comprar esse sensor. Esse sensor não é nada muito caro, é relativamente barato, e ele te dá a leitura da água em tempo real, ou seja, a leitura do nível dos reservatórios. Se você tiver 4 reservatórios, só você selecionar quais são os reservatórios aqui, e ele te dá a leitura em tempo real do reservatório, sem precisar subir, sem precisar ver, ficar fazendo cálculo, medindo, nada disso. Tá? Ele te dá aqui como se fosse um consumo normal de combustível. Tá? Cheio, médio, baixo, mas ele te dá a telemetria de água. Perfeito? Nós vimos então nesse vídeo o item serviços.